Semana passada eu postei sobre o grande amor que é a relação mãe e o bebê, né? E em contrapartida, em cima desse amor existe que o pai era uma extensão da mãe. O que significa isso? Extensão da mãe. Significa que a criança vai amadurecendo, tanto neurologicamente quanto emocionalmente, e ela começa a reconhecer que a mãe dela se ocupa com outras pessoas, no caso, o pai. Então ela reconhece a terceira pessoa, e essa terceira pessoa também cuida dela, e é a mãe, certo? Porém, para que ela reconheça essa terceira pessoa, envolve o quê? Essa mãe tem menos tempo para ela, tem outra pessoa envolvida, acaba se tendo menos tempo. Porém, ela ganha uma outra pessoa que cuida dela, um outro cheiro, um outro tipo de carinho, né? Mas nós, humanos, temos uma certa dificuldade em acolher o novo, que é muito bom, porém deixar daquilo, né? Daquilo que dava muito prazer. Então a gente só consegue ver o lucro, mas não vê que a gente perde e a gente acha ruim, né? Que aí entra as questões depressivas e vão aumentando as maníacas, as esquizoides e as autísticas, porque é difícil entrar em contato com as perdas. A gente só quer ganhar, só lucrar. Né? Vamos abrir um parênteses. Imagina no mundo econômico, no mundo político, né? Só quer ganhar, não se quer perder, né? Então, vamos pensar nessa situação, então. Bom, entrou a terceira pessoa que é o pai, certo? Eu ganhei um cola a mais. Só que eu perdi aquela mãe que era só minha. Então eu tenho que cuidar mais dela ainda porque aquela pessoa ocupa o espaço da minha vida também, que é meu pai, que ele é muito bom, mas tem hora que ele me rouba minha mãe. Minha mãe tá demorando chegar. Então vamos agora estender isso lá para adolescência ou para a fase adulta, onde quando a gente casa, por exemplo, quando a gente casa, né? Deixamos de ser namorado, namorada e passamos a ser esposa. Bom, eu ganhei uma esposa, eu ganhei um marido, mas eu perdi a minha namorada, eu perdi meu namorado, né? A namorada não tinha preocupação com casa, a namorada não tinha preocupação com o trabalho, o namorado, na namorada você não vê ela descabelada e vice-versa, né? Isso cabe ao homem também, né? E aí começa, porque existem problemas financeiros, existem problemas diários no trabalho, existem adversidades domésticas, e aí os atritos entram em cena, né? Porque apesar de eu ter ganho aquela mulher que dorme comigo todo dia, ou o marido que dorme comigo todo dia, que conversa comigo, eu perdi o glamour do namoro, que é a falta de preocupação com o dia a dia, com as adversidades diárias de uma vida, que são impostos, são despesas, né? A gente não tem só prazer, só tem despesa. Então, muitas vezes os casamentos começam a se atritar e acabar por isso, né? Então, vamos começar a prestar atenção que quando tiver adversidade é porque está entrando uma nova situação na nossa vida e que, apesar da adversidade, eu estou ganhando outra coisa. Por isso que eu falo, mãe, uma grande história de amor, né? E que o amor sempre prevalece. Por que é que o amor sempre prevalece? Porque você sempre está lucrando, apesar de se perder. Porque você está crescendo. No ato de você dividir sua mãe com o teu pai, você está crescendo. Isso é crescimento. Nossa, eu sei dividir. Eu sei dividir meu brinquedo com meu coleguinha, com meu irmãozinho. Eu sei ensinar para o funcionário. Eu sei ensinar para minha colega de sala de aula. Eu sei dividir minhas preocupações com meu companheiro, com a minha companheira. Então, isso é crescer. Mas não. A danada da mania do ser humano é de ficar assim: ah, perdi aquela coisa boa, saudade daquele tempo. Eu vejo muito isso nas postagens. Ai, tempo que não volta mais, que tempo bom, não volta mais. Ou, você queria ficar eternamente criança? Egoísta, como disse um paciente meu ontem, né? Que coisa mais egoísta do que uma criança? Você queria ficar assim? Você não queria ter crescido, né? Você não queria ter aprendido o que você aprendeu?
Você teve que perder a sua preguiça, você teve que perder a sua dificuldade de dividir com as pessoas, você teve que perder prazer, porque você tem que acordar mais cedo para estudar, né? Você teve que perder aquele colão bom da mãe, né? Porque você tem outros irmãozinhos, mas você brincou com seus irmãozinhos, você aprendeu outras coisas, você teve outros coleguinhas. Não, mas eu fico presa. Ah, eu perdi. Ah, que tempo ruim, né? Vamos olhar a vida com um outro olho, um olho mais abrangente, de que não se perde quando ganha, né? Você acrescenta, você cresce e pode manter, né? O desejo de aprender sempre, que é a nossa criança, mas de uma criança saudável. Então eu preocupo muito quando eu vejo uma criança em situação de estresse, com famílias, pai e mãe doente, eu me preocupo muito, porque querendo ou não, uma situação muito, é forçar a barra, vamos dizer, né? É igual uma criança de 14 anos ser mãe, é forçar a barra daquela criança, como também é forçar a barra de uma criança lidar com de uma mãe, de um pai precocemente. Então vamos estar atentos a essas crianças, porque muitas vezes essas crianças são ou muito mimadas, né, super protegidas, porque elas estão passando uma situação muito de estresse, ou consideradas manhosas. Nossa, que menina problemática, criança problemática, né? E não é verdade, é isso. Ela não está entendendo uma perda exagerada para pouco tempo de idade, de maturidade neurológica, né? Vamos rever nossos conceitos e ampliar nossa cabeça para poder auxiliar uma pessoa a crescer, né? Crescer, não é crescer com trauma, mas crescer acrescentando à vida dela ganhos, apesar de ter perdido algo, ganhou outros algos, né? Enfim, o amor prevalece mesmo, gente, não adianta. Não venha falar para mim que o ódio e a maldade ganha, que você vai ter uma lutadora ferrenha para provar que o amor ganha. Boa tarde.